Então, como eu comecei dizendo, né, o título da mensagem que é do que você gosta. E eu falei que o que o diabo oferece para as pessoas, as coisas que as pessoas gostam, que nos leva a cometer pecado. Porque a palavra de Deus nos leva, nos conduz a obedecer à palavra de Deus e ficar livre do pecado. Quando isso? Quando a pessoa recebe o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, o batismo e começa a servir a Ele numa igreja. Então, ela começa a ficar de posse da salvação. Então, eu falei que o diabo ele quer se elevar acima das nuvens, né? E ser maior que Deus, levando o maior número de pessoas a cometer pecado para ficar do lado dele, para ele não ser condenado ao inferno sozinho, né? Então nós temos que vigiar para que a gente não caia na conversa do diabo. Porque ele errou, ele pecou e ele foi expulso do céu, né? Porque ele se revoltou contra Deus, criou uma revolução lá e foi expulso do céu para este mundo. Por isso que ele é o Deus deste mundo, porque está escrito que o Deus deste mundo, ele cega as pessoas para não ver as maravilhas de Deus, tapa os ouvidos das pessoas para que não ouça a palavra de Deus e cauteriza a mente das pessoas ímpias, veja bem, para que não fique gravada na sua mente a palavra do Senhor Deus. Agora eu vou ler aqui 1 Pedro 5,8, né? Está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a que ele possa tragar, destruir, né? Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, essas aflições, né, ela persegue todas as pessoas do mundo. Então ele está ao redor de todas as pessoas, bramando como um leão para ver quem que quer cair numa tentação, para que ele possa oferecer essa tentação e destruir essa pessoa, né? Tirá-la da presença de Deus e no dia do juízo, levar ela para o inferno. Agora eu vou ler Efésios 6,12. Olha o que está escrito. O que nós temos que fazer? Nós não devemos ficar brigando entre nós, entre as pessoas, né? Os cristãos contra cristãos e tal, né? Porque está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nas alturas, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Então nós temos que fazer isso, né? Nós não temos que lutar contra a carne, mas a nossa luta é contra o diabo e os demônios e as tentações, né? Não contra as pessoas. Porque nós temos que se santificar e não desejar o mal. Eu falei dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Um pecado que está levando muitas famílias à destruição, muitos relacionamentos, é o 10º mandamento, onde o Senhor Deus falou: não cobiçarás. Então, de repente, uma pessoa, um homem tem uma mulher, né? Ou a mulher tem um marido, né? É para os dois que vale. O homem tem uma mulher e daí ele começa a cobiçar outra mulher. E muitas vezes não é nem livre, não é solteira, ela ainda tem marido, né? Começa a cobiçar e o diabo vê e ele prepara um encontro, um jeito desses dois se encontrarem, quando ela também está procurando, né, um relacionamento fora do casamento, e daí o diabo proporciona esse encontro. E aí os dois cometem o pecado da cobiça, né, que se torna em adultério. Daí há muita separação de casais por causa disso. Tanto o marido não aceita ser traído, quanto a mulher não aceita ser traída também. Porque muitos dizem assim: você pode perdoar e recomeçar, mas daí como que fica a confiança? Você vai confiar ainda na pessoa? Aí que está o problema, né? Então é melhor não falar
apagar do pensamento as coisas que você vê que não agrada ao Senhor Deus, né? Veja aqui, vou repetir, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne, nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Deste século é nesse século que nós estamos vivendo. O século passado já passou. E continua, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nas alturas, né, que estão pairando no ar. E daí a recomendação: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Então a armadura qual que é? A oração, a palavra de Deus, que nós temos que se revestir da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus para poder pôr em prática. Entendeu? Agora veja o que está escrito aqui em 2 Coríntios 2:10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha aqui também, de novo, né? Porque não ignoramos os seus ardis, as suas tramas, né? Então aqui está falando que é para gente não, para que não sejamos vencidos por Satanás. Nós temos que obedecer à palavra do Senhor Deus e não fazer o mal para ninguém. Agora eu vou falar sobre o Deus desse século, o Deus deste mundo, né? Está em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito aqui. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Viu? Para os que se perdem, está encoberto. E daí segue no 4. Nos quais o Deus desse século cegou-lhes os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque os pregadores, está escrito, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Tá? Então, quem está pregando a palavra de Deus é por amor do Senhor Jesus. Tá? Porque Deus que disse que das trevas vos resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então veja bem, o que eu falei no começo, né? O que o diabo oferece são coisas que as pessoas gostam, que nos leva a cometer pecado, né? Porque eu li lá em 1 Pedro, em Isaías, né? Que ele tem a vontade de governar neste mundo e levar com ele para o inferno cativo, né? A maior parte das pessoas. Então por isso nós devemos vigiar, orar e vigiar, para que não entremos em tentação, estar orando e jejuando, para que o Senhor Deus venha nos revestir do seu poder, da sua proteção, né? Então, esteja ouvindo novamente este áudio, a primeira parte e esta segunda parte, né? E medite nesta palavra, leia na sua Bíblia e compare para você ver o que está escrito, é exatamente o que está escrito na minha Bíblia. Então, a pergunta final é: do que você gosta? Isso que você gosta está te levando para o reino de Deus
ou está levando para as profundezas do inferno no dia do juízo, que acontecerá, que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 até o 18. Em Romanos 14, 12 está escrito que todos nós prestaremos conta ao Senhor Deus. Isso vai ser no dia do juízo. Então, quem está de posse da salvação, continue de posse, e quem está desviado, se reconcilie com o Senhor e volte a servir a Ele. Tá? Então, assista novamente e compartilhe com seus amigos e parentes esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ramo de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor nosso Deus. Amém. E até o 17. Mas antes eu quero agradecer a presença de todos que vão assistir. Desejo que compartilhe este áudio com seus amigos e parentes e que o Senhor venha abençoar a sua vida de uma